Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 1º de abril. E nós começamos essa edição falando que a Enel pode perder a concessão aqui no estado de São Paulo. O Ministério de Minas e Energia protocolou hoje um pedido de abertura de processo disciplinar contra a companhia. A medida busca investigar os problemas de fornecimento e distribuição de energia após os sucessivos apagões ocorridos. O pedido protocolado na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na manhã desta segunda-feira, veio em menos de um mês após o Ministério de Minas e Energia emitir um comunicado com caráter de urgência para que a Enel comprovasse a capacidade de continuar atuando nas concessões de distribuição de energia no Brasil. Nas redes sociais, o ministro Alexandre Silveira disse que o objetivo do processo disciplinar é averiguar as falhas e transgressões da concessionária em relação às suas obrigações contratuais e prestação de serviço. Segundo a pasta, a última ocorrência de falta de luz, registrada no dia 15 de março, afetou cerca de 35 mil moradores, hospitais, comércios e outras atividades como o aeroporto de Congonhas. Desde 2018, a ANEEL já recebeu 7 multas que somam mais de 320 milhões de reais, sendo a mais recente em novembro do ano passado. Apenas 3 foram pagas. Com o processo, a empresa pode receber novas punições. A Enel também foi notificada pelo Procon de São Paulo para que se explique sobre as interrupções do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da capital paulista, quando houve o último apagão. As informações devem ser enviadas em até 7 dias para serem analisadas pelo órgão. Mudando de assunto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez. A agenda de Alckmin prevista para o início da semana foi suspensa. A última agenda presencial de Alckmin foi na quinta-feira, em um almoço que contou com a presença de autoridades como o presidente Lula e o francês Emmanuel Macron. As contratações de financiamentos imobiliários com a utilização do chamado FGTS Futuro da Caixa começam neste mês. A expectativa do governo é que cerca de 60 mil famílias com renda até 2 salários mínimos sejam beneficiadas por ano. Mas vale lembrar que a nova modalidade só irá contemplar novos financiamentos. A modalidade permite o uso de contribuições futuras do empregador ao fundo para comprovar renda maior e comprar imóveis mais caros ou reduzir o valor da prestação do financiamento contratado no âmbito do Minha Casa Minha Vida. A princípio, vão ser contemplados os trabalhadores com renda mensal de até R$ 2.640 para aquisição de imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para usar a nova medida, o titular do fundo deve aprovar a realização da caução dos créditos disponíveis nas contas do FGTS, por um prazo de 120 meses, somente no ato da contratação. Caso o trabalhador escolha a modalidade que usa os saldos do futuro, os valores serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total. Porém, se o trabalhador for demitido, ele perde o direito de sacar o saldo da conta que estiver comprometido com o financiamento do imóvel. A Caixa ressalta que a escolha da utilização do FGTS Futuro para o financiamento habitacional é exclusiva do trabalhador e é válida para novos contratos. Com a medida, a expectativa do governo é que cerca de 60 mil famílias com renda até 2 salários mínimos sejam beneficiadas por ano. E agora, nos destaques internacionais, o exército de Israel deixou um rastro de destruição em um hospital de Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas, que controla a faixa de Gaza, afirmou que só nas últimas horas, pelo menos 60 pessoas morreram. Sem uma perspectiva concreta para uma trégua, os combates prosseguiram em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista palestino Hamas desde 2007, dezenas de pessoas morreram durante a noite e madrugada. Em meio à guerra contra o Hamas,
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi operado no domingo de uma hérnia. O gabinete informou que a cirurgia foi um sucesso e que o chefe de governo de 74 anos iniciou sua recuperação. A polícia israelense anunciou nesta segunda-feira a detenção de Sabah Salam Haniyeh, irmã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no âmbito de uma investigação antiterrorista. A mulher, de 57 anos, tem nacionalidade israelense e mora em Tel Sheva, no sul do país. A operação militar israelense, que começou em 18 de março no hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, provocou muitos danos. Israel anunciou a retirada de suas tropas do hospital depois que os soldados cumpriram a missão. Durante as operações, o exército afirmou que matou quase 200 combatentes. Israel já havia executado uma operação contra este hospital, alegando que era utilizado pelo Hamas como centro de operações, o que o movimento islamista nega. E no Peru, as autoridades revistaram a casa da presidente Dina Boluarte e a sede do governo. Dina não declarou relógios e presentes que ela recebeu como parte de seu patrimônio. Policiais e promotores entraram na casa de Boluarte, no leste de Lima, e depois revistaram o Palácio do Governo em busca dos relógios, cuja origem a presidente não especificou. As autoridades se recusaram a confirmar se encontraram joias ou outras provas, alegando a natureza secreta da investigação. Boluarte, que assumiu a presidência em dezembro de 2022, começou a ser investigada no dia 18 de março pelo suposto crime de enriquecimento ilícito e omissão de registro de declarações em documentos públicos. Em uma mensagem na rede X, a presidência afirmou que a operação no Palácio do Governo foi realizada normalmente e sem qualquer incidente. As operações de busca foram realizadas depois que o Ministério Público não aceitou que a presidente remarcasse uma audiência na qual deveria mostrar os relógios e os seus recibos de compra. Caso fosse acusada de enriquecimento ilícito, Boluarte responderia em um possível julgamento depois de julho de 2026, quando termina seu mandato, conforme estabelece a Constituição. O escândalo pode levar a um pedido de demissão de Boluarte no Congresso. Para que isso aconteça, os grupos de direita que controlam o parlamento unicameral e são o principal apoio da presidente terão que apoiar os grupos minoritários de esquerda em uma aliança difícil de alcançar. E essa edição fica por aqui. Mais informações você acompanha logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!